Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande é o nosso Deus e maior, todo-poderoso. Aleluia, Jesus. Já hoje no livro de Marcos 4, no verso 35 a 41, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E ele, possuindo-os de grande temor, dizia uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Jesus Cristo estava passeando no mar com seu discípulo e ele depois caiu no sono e os discípulos navegavam. E de uma vez se levantou um temporal forte com ventos que arremessavam contra o barco, e o barco já estava assim cheio de água. E aí os discípulos entraram em preocupação e acordar Jesus. Lhe disse: mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus acordou, despertou e repreendeu o mal, disse: acalma-te e emudece-te. Só apenas com uma única palavra, aquele temporal desapareceu. E aí os discípulos ficaram: uau, como assim? E aí Jesus disse: por que vocês são assim tão tímidos? Não têm fé de reagir? Mas Jesus, sobre esse temporal, essa tempestade, Jesus já sabia. Jesus sabia desse temporal que ia se levantar. Ele sabia que aquele temporal estava a arremescer com tudo, mas Jesus estava a esperar a reação dos discípulos. Como que não reagir? Ele estava à espera da reação dos discípulos. Antes de se levantar um temporal, Jesus já sabe, ele é o dono das coisas. Por isso que ele levantou e repreendeu, e tudo se passou e ficou tudo bem, graças a Deus. E o que vamos falar sobre as tempestades hoje, no nosso dia a dia? Cada um de nós hoje suporta um temporal, uma tempestade, mas antes dessa tempestade se levantar na sua vida, Jesus já sabe. Mas Jesus só quer ver a sua reação, como nós vamos reagir diante de um temporal na nossa vida. Vamos nos comportar tipo os discípulos que correram a Jesus. Jesus nos socorre? Será que nós no nosso dia a dia temos isso? Quando um temporal, uma tempestade se levanta contra nós, nós corremos para Jesus? É isso que Jesus quer. Que quando se levanta um temporal, uma tempestade, uma situação tão difícil nas nossas vidas, nós corremos para Ele. Socorro, Jesus, porque Ele é o dono, Ele é que acalma as tempestades, Ele é que vem com a cura. Para quem se encontra nessa tempestade de doença, Jesus já clamou a Jesus, já falou com Jesus para te salvar, para te curar, para chegar com a sua mão poderosa, para chegar com a sua unção e te curar. Já clamou para Jesus. Jesus só quer que clame por ele, porque antes de chegar ele já sabia. Apenas Jesus só quer que clame por ele, que eis-me aqui, Senhor, essa situação que está se passando comigo, não permita
que venha acontecer o pior, me cura se for da sua vontade. Então, clame a Jesus. Para você que está numa tempestade de doença e para quem está numa tempestade de perseguição, também clame a Jesus. Jesus, esse temporal de perseguição sobre minha vida, minha família, minha casa, misericórdia. E ele chega, calma, mas isso temos que pedir com fé. Temos que nos conectar com ele, com aquela fé, com aquela entrega. E ele vai ouvir e vai atender o nosso clamor. E para quem está com uma tempestade em casa de comida, às vezes comida em casa é difícil, dinheiro, clame a Jesus. Para ele nada é impossível, tudo para ele pode, ele resolve. Somente crê e com fé. E Deus vai te dar a solução. Toda tempestade que se levantar contra ti, clame a Jesus. Clame a Jesus, assim como os discípulos clamaram a Jesus. E aquela tempestade desapareceu. A nossa também. É só nós clamar a Jesus. Com fé, confiando que Ele pode, que Ele faz, que só Ele que é o dono de todas as coisas. Porque como eu disse no princípio, antes mesmo de acontecer uma tempestade, Jesus já sabe, mas Ele só quer a nossa reação, só quer que nós reagimos com aquela fé de que eu tenho meu mestre, eu tenho meu dono que resolve tudo isso. Então eu te convido que a partir de hoje, toda a tempestade que se levantar contra ti, contra a sua casa, contra a sua família, levante-se e clame a Jesus. Assim como o Pedro e outros discípulos correram a Jesus, e nós também hoje temos o nosso Jesus ao nosso lado todos os dias para nos socorrer no nome de Jesus. Grandioso és tu, Senhor, te agradecemos, te louvamos, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, que nos socorre nos dias mal, Pai Santo. Misericórdia por tudo, Pai, obrigada, perdão por nossas falhas, perdão por tudo, Pai. Nos ensina, Pai, como, Pai Santo, correr a Ti, dizer que Deus precisamos do seu apoio, dizer que Deus queremos mais da sua proteção, queremos mais do seu cuidado, Pai. Nos ensina, Pai Santo, a confiar, nos ensina a ter fé, nos ensina a esperar somente em Ti, Pai. Glorioso és Tu, Senhor, em que toda perseguição, toda doença está repreendido no nome de Jesus, Pai. Que haja cura, que haja proteção, que haja livramento, Pai. Pai Santo, quem está com fome, que o Senhor dê de comer, Pai. Que o Senhor abrace, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja de cada um, no nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu ofendido. Não me deixe da tentação, mas livra-me do mal. Pois teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus é bom.